O milagre que mudou a vida de Rafael, livrado da pena figoide bolhosa pela fé. Rafael sempre foi um jovem cheio de sonhos. Aos 28 anos, trabalhava como técnico em informática, amava sua família e planejava se casar com sua namorada, Amanda. Mas, de repente, sua vida começou a desmoronar. Tudo começou com pequenas bolhas na pele que ele achou serem alergias. Porém, em poucas semanas, as feridas se espalharam pelo corpo, doloridas e infeccionadas. Os médicos, após vários exames, deram o diagnóstico: pênfigo bolhoso, uma doença autoimune rara e grave, onde o próprio sistema imunológico ataca a pele, causando bolhas que se rompem e deixam feridas abertas. O tratamento era caro, os remédios tinham efeitos colaterais fortes, e os médicos não garantiam a cura. Você vai ter que conviver com isso pelo resto da vida, disseram. Rafael entrou em desespero. As dores eram insuportáveis, as roupas grudavam nas feridas, e ele não conseguia mais trabalhar. Amanda, embora o apoiasse, via o noivo se afundando em depressão. Não aguento mais, Amanda. Parece que Deus me abandonou, chorava ele, olhando para as mãos cheias de feridas. Foi então que a mãe de Amanda, Dona Maria, uma fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, falou com firmeza: meu filho, você precisa ir à igreja. Lá, Deus opera milagres. Eu já vi pessoas serem curadas de coisas piores. No início, Rafael resistiu. Já rezaram por mim em outros lugares e nada mudou, argumentava. Mas quando as contas começaram a se acumular e a dor ficou insuportável, ele não teve escolha. Em uma tarde de quarta-feira, Amanda o levou até a Universal mais próxima. Ao entrar, Rafael sentiu algo diferente. O ambiente era cheio de fé, as pessoas oravam com intensidade, e o pastor falava sobre libertação e milagres. Hoje é o dia da sua vitória, declarou o pastor, olhando diretamente para ele. A fé que nasceu no desespero. Rafael foi convidado a participar da corrente de oração. No início, ele só observava cético. Mas quando o pastor começou a orar por ele, impôs as mãos e ungiu sua testa com óleo consagrado, algo dentro dele se mexeu. Senhor Jesus, cura este filho. Quebra toda a maldição de doença em sua vida, clamava o pastor, enquanto os obreiros ao redor também oravam em voz alta. Rafael sentiu uma queimação no peito, como se uma fogueira santa estivesse acesa dentro dele. Lágrimas escorreram sem controle. Deus, se o Senhor existe, me ajuda, gritou entre soluços. O pastor então o desafiou. Você quer ser curado? Então tem que ter fé e fazer a sua parte. Participe da campanha dos 7 dias de jejum e oração, traga seu dízimo e uma oferta de fé, e venha às vigílias. Deus honra quem o busca de todo o coração. Rafael, mesmo com dúvidas, aceitou. Não tinha mais nada a perder. Nos dias seguintes, ele começou a frequentar a igreja todos os dias. Participou da vigília da meia-noite, onde centenas de pessoas clamavam por milagres. O pastor ensinou que a doença não era vontade de Deus, mas uma batalha espiritual. O inimigo quer roubar sua saúde, sua família, seu futuro. Mas Jesus já venceu na cruz, pregava. Rafael começou a declarar sua cura em voz alta, mesmo ainda sentindo dor. Eu sou curado em nome de Jesus, repetia, mesmo quando as feridas ainda sangravam. O milagre que ninguém esperava. No 4º dia da campanha, algo extraordinário aconteceu. Durante o culto, enquanto o pastor orava pela congregação, Rafael sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. De repente, as dores começaram a diminuir. Ele olhou para as mãos e viu que as feridas estavam secando, formando crostas. Glória a Deus! Gritou alguém ao seu lado. O pastor, percebendo o movimento, chamou Rafael ao altar. O que está acontecendo, meu filho? Perguntou. Rafael, tremendo, mostrou os braços. As bolhas que antes supuravam estavam fechando. Irmãos, olhem o milagre de Deus, anunciou o pastor. A igreja inteira explodiu em louvor. Rafael caiu de joelhos, chorando. Jesus me curou. Jesus me curou, repetia, enquanto as pessoas ao redor também choravam e agradeciam. Nos dias seguintes, Rafael voltou ao médico. O dermatologista, espantado, não encontrou mais sinais ativos da doença. Isso não tem explicação médica, admitiu. Rafael sorriu. Tem sim, doutor. O nome disso é milagre de Deus. A transformação e a lição de vida. Hoje, Rafael é um homem novo. Não só está totalmente curado, como também se tornou um obreiro voluntário na Universal. Ele e Amanda se casaram, e agora ele testemunha em todos os cultos. Deus não só me curou, como me deu uma missão. Aprendi que a fé sem obras é morta. Precisamos buscar a Deus com tudo o que temos, participar das campanhas, ser fiéis nos dízimos e ofertas, e não desistir, mesmo quando parece impossível. Sua mãe, que antes era católica, também se converteu após ver o milagre.
Só Jesus faz isso, diz ela, emocionada. Rafael sempre repete a frase que ouviu do pastor e que mudou sua vida: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Hoje, quando pessoas o procuram com doenças ou problemas, ele as leva para a Igreja Universal, porque sabe que ali, Deus opera o impossível. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Basta crer e não desistir. Diz com os olhos brilhando de gratidão. E assim, a história de Rafael se tornou mais um testemunho vivo do poder de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, um lugar onde a fé move montanhas, onde os milagres são reais e onde ninguém sai do jeito que entrou. Rafael nunca imaginou que sua vida se transformaria tanto depois daquele dia. O que começou como uma simples visita à Igreja Universal, movido pela dor e pelo desespero, tornou-se uma jornada de fé que ele nem sonhava ser possível. Mas Deus tinha planos muito maiores do que ele poderia imaginar. Um ano depois do milagre, Rafael recebeu um convite que o deixou sem palavras. O pastor o chamou para dar seu testemunho no altar, diante de centenas de pessoas. Seu coração batia forte, mas ele sentiu uma paz que só vem de Deus. Ao subir aqueles degraus, lembrou-se de como chegará ali pela primeira vez, arrastando os pés, com o corpo fraco e a alma ainda mais abalada. Agora estava de pé, firme, com saúde e com uma missão. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus, começou com a voz embargada. Muitas vezes a gente acha que o problema é grande demais, que não tem solução. Mas Deus não olha para o tamanho do nosso problema, Ele olha para o tamanho da nossa fé. As lágrimas escorriam pelo rosto de muitas pessoas na plateia. Alguns levantaram as mãos em adoração, outros choravam em silêncio, identificados com aquela história de dor e vitória. Depois daquele dia, Rafael passou a participar ativamente dos trabalhos na igreja. Ele se juntou ao grupo de visitação, levando esperança para hospitais, asilos e até mesmo para as ruas. Se Deus me deu uma segunda chance, eu preciso ajudar outros a encontrarem a dele, dizia. E foi assim que ele conheceu a história de Dona Maria, uma senhora que há anos lutava contra uma doença degenerativa e já não tinha mais forças para acreditar em melhora. Minhas filhas me levaram para a igreja, mas eu já tinha desistido, contou Dona Maria com os olhos baixos. Rafael se ajoelhou ao seu lado e orou com ela, lembrando das palavras que um dia também o salvaram. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Semanas depois, Dona Maria voltou à igreja, mas dessa vez não foi carregada. Ela caminhou sozinha, com um sorriso no rosto e um testemunho de cura que deixaria a todos boquiabertos. Eu vi o poder de Deus na minha vida, mas ver esse poder transformando a vida dos outros é ainda mais incrível, confessava Rafael, sempre com um brilho nos olhos. Sua mãe, que agora era uma serva fiel na igreja, costumava dizer: meu filho não só foi curado, ele se tornou um instrumento nas mãos de Deus. E os milagres não pararam por aí. Um jovem chamado Lucas, que sofria com vícios e depressão, procurou Rafael depois de ouvi-lo falando na rádio da igreja. Eu não aguento mais, irmão. Preciso de ajuda, desabafou. Rafael o abraçou e disse: você veio ao lugar certo. Aqui, Jesus muda qualquer história. Lucas aceitou o desafio de participar das campanhas de fé e pouco a pouco, sentiu o peso das amarras se quebrando. Hoje ele é um obreiro dedicado e ajuda outros jovens a encontrarem liberdade. Rafael aprendeu que o milagre não era só para ele. Era um chamado. Cada vida que ele via sendo transformada reforçava sua certeza. A Igreja Universal não é apenas um lugar de oração, é um hospital das almas, um refúgio para os quebrantados, um farol para os que estão perdidos no escuro. Muitas pessoas perguntam como eu tenho tanta fé, conta Rafael. Eu respondo que não é minha fé que é grande, é o meu Deus que é poderoso. Se Ele fez por mim, um homem comum, sem nada de especial, imagine o que Ele pode fazer por você. E assim, a cada dia, mais vidas são tocadas por meio da história daquele que um dia entrou na igreja arrastando os pés e saiu correndo para levar a mensagem de que, com Deus, não há causa perdida. Porque na Igreja Universal, os impossíveis se tornam possíveis, e cada testemunho é uma prova de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Rafael não imaginava que sua vida se tornaria um farol para tantos. Depois daquele dia em que deixou a igreja correndo, como se tivesse asas nos pés, ele não conseguiu guardar só para si a alegria que transbordava em seu coração. Começou a visitar os mesmos lugares onde antes buscava esquecer suas dores, os bares, as esquinas, os becos onde a solidão era companheira dos viciados e dos desesperançados. Mas agora não ia mais para se afundar e sim para estender a mão. Uma tarde, enquanto distribuía folhetos na porta da igreja, um homem de olhar vazio se aproximou. Era Marcos, um ex-colega de trabalho que Rafael nem reconheceu de início.
O tempo e as drogas tinham marcado seu rosto. Você é o Rafael? Perguntou Marcos, desconfiado, como se estivesse vendo um fantasma. O que aconteceu com você? Última vez que te vi, você estava pior que eu. Rafael sorriu e segurou o braço do amigo com firmeza. Deus me encontrou, Marcos. E ele pode te encontrar também. Marcos tentou se soltar, cético. Já tentei de tudo, irmão. Até reza eu já fiz e nada adianta. Foi então que Rafael contou sua história, sem enfeites, sem dramatizar, apenas a verdade nua e crua de como Deus o tinha tirado do lixo e o transformado em um novo homem. Enquanto falava, viu uma lágrima escorrer pelo rosto sulcado de Marcos. Vem comigo, disse Rafael sem pressionar, mas com uma convicção que não deixava espaço para dúvidas. Só entra e sente o que eu senti. Não custa nada tentar. Marcos hesitou, olhou para os lados como se procurasse uma saída, mas algo em seu peito parecia ter se mexido. Finalmente baixou a cabeça e seguiu Rafael para dentro da igreja. Dentro do templo, o ambiente era diferente de tudo que Marcos já havia vivido. Não havia julgamento nos olhares, nem palavras duras. Só uma paz que ele não conseguia explicar, como se algo, ou alguém, estivesse abraçando sua alma ferida. Quando o pastor começou a orar por ele, Marcos sentiu algo estranho. Era como se uma corrente invisível o puxasse para baixo, como se suas pernas fossem ceder. Ele tentou se segurar, mas as lágrimas vieram em jorro, e de repente estava de joelhos, chorando sem conseguir parar. Deus está aqui, Marcos. Rafael sussurrou ao seu lado, também emocionado. Ele está te tocando agora. E era verdade. Aquilo não era emoção passageira, não era coisa da cabeça. Era algo real, tangível, como se mãos invisíveis estivessem tirando de dentro dele anos de amargura, de culpa, de vazio. Quando Marcos se levantou meia hora depois, sentia-se leve, não porque seus problemas tinham desaparecido, mas porque, pela primeira vez em anos, ele não estava sozinho para enfrentá-los. Nos dias seguintes, Marcos voltou. E voltou novamente. Cada culto era uma batalha, cada oração uma vitória. Havia recaídas, sim, a luta contra o vício não é fácil. Mas agora ele tinha algo que nunca teve antes, uma família. Os irmãos da igreja o abraçavam, o pastor orava por ele, Rafael não o deixava desistir. Cada vez que você cai, levanta, dizia Rafael. Deus não desiste de você, então você também não pode desistir dele. Um ano depois, Marcos estava de pé no púlpito, contando seu testemunho para uma igreja lotada. Sua voz tremia, mas suas palavras eram firmes. Eu já fui um homem morto. Não fisicamente, mas por dentro. Até que um dia Deus usou um ex-bêbado, ex-drogado, ex-perdido como eu para me mostrar que ainda havia esperança. Ele olhou para Rafael que estava na primeira fileira, sorrindo com os olhos brilhantes. Hoje eu tenho um emprego, minha família voltou a falar comigo e o mais importante, eu tenho Jesus. Não é religião, pessoas. É vida. Enquanto o coro cantava e as pessoas se levantavam para aplaudir, Rafael sentiu o coração transbordar. Não era orgulho não. Era gratidão. Porque ele sabia que não era mérito seu. Era Deus, sempre Deus, usando os frutos quebrados para plantar novas árvores. E assim como uma pedra jogada em um lago, o milagre em sua vida havia criado ondas que alcançavam outros e outros e outros. Hoje Rafael e Marcos trabalham juntos na obra de Deus. Eles visitam hospitais, presídios, comunidades carentes, levando não só palavras, mas a prova viva de que transformação é possível. A gente não prega o que a gente ouviu, diz Rafael. A gente prega o que a gente viveu, e isso ninguém pode negar, porque na Igreja Universal, os milagres não são contados apenas nos púlpitos. Eles estão nos olhares que voltam a brilhar, nas mãos que param de tremer, nos sorrisos que renascem. Eles estão em cada vida que, como a de Rafael, era um caso perdido, até o dia em que Deus decidiu escrever um novo final. E a história não para por aqui. Todo dia, em algum lugar, uma nova página está sendo escrita. Uma nova vida está sendo transformada, porque onde há fé, Deus age. E onde Deus age, não há limites para o que Ele pode fazer. No bairro de Vila Nova, bem no coração da cidade, morava Dona Maria, uma senhora de 68 anos que há mais de 10 anos não saía de casa. Não por falta de vontade, mas porque as dores nas pernas eram tão fortes que cada passo parecia um castigo. Os médicos tinham dado o veredito: artrite severa sem cura. A senhora vai ter que se acostumar com isso. Ela se conformou, trancada entre quatro paredes, vendo a vida passar pela janela, enquanto as netas cresciam sem poder sentir o cheiro do pão de queijo que só a vovó sabia fazer. Até que um dia sua filha, que já frequentava a CCB há alguns meses, chegou em casa com um convite. Mãe, domingo tem um culto especial de cura. Vamos?
Mesmo que a senhora não consiga andar, a gente leva a senhora no colo, mas vamos. Dona Maria riu amargamente. Filha, você acha que Deus vai se lembrar de mim agora, depois de tanto tempo? Mas algo na voz da filha, uma mistura de esperança e teimosia, fez com que ela, pela primeira vez em anos, dissesse um tímido vou pensar. No domingo seguinte lá estava ela, sentada na cadeira de rodas que o pastor arrumou na entrada do templo. O lugar estava cheio, o coro cantava com uma força que parecia sacudir até as paredes. Quando o pastor começou a orar pelos enfermos, Dona Maria fechou os olhos, mais por vergonha do que por fé. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me dá pelo menos um sinal, qualquer coisa. Foi então que sentiu uma mão no seu ombro. Era uma irmã da igreja que ela nunca tinha visto antes, mas que olhava para ela com um sorriso tão sincero que Dona Maria sentiu o coração apertar. Irmã, o Senhor está te chamando para frente. Ele quer te tocar hoje. Dona Maria hesitou. Mas eu não consigo. Antes que terminasse a frase, duas jovens se aproximaram e, com todo cuidado, a carregaram nos braços até o altar. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que ela nunca tinha ouvido. De repente um calor estranho percorreu suas pernas, como se algo dentro dela estivesse se mexendo, se solando. Ela abriu os olhos assustada e, sem pensar, tentou se levantar. Os gritos de alegria ecoaram pelo templo. Dona Maria estava de pé. Não só de pé, mas caminhando primeiro com ajuda, depois sozinha, como se as pernas nunca tivessem doído. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela abraçava a filha, os netos, o pastor, qualquer um que estivesse por perto. É um milagre! É um milagre! Gritava a multidão. Mas Dona Maria só conseguia balbuciar. Meu Deus! Meu Deus! Na semana seguinte, ela estava de volta à igreja, mas dessa vez não precisou de cadeira de rodas. Levou um bolo de fubá para compartilhar com os irmãos, o mesmo bolo que há anos não conseguia mais fazer porque não aguentava ficar em pé na cozinha. E no culto, quando foi chamada para dar seu testemunho, ela segurou o microfone com as mãos trêmulas de emoção e disse: Pessoal, eu vim aqui hoje para dizer uma coisa. Deus não esquece de ninguém. Não importa há quanto tempo você está sofrendo, não importa o que os médicos falam. Se você crer, Ele vai te encontrar. E quando Ele te encontrar? Quando Ele te encontrar, nada vai ser como antes. Hoje Dona Maria é uma das irmãs mais ativas da igreja. Toda quarta-feira, ela visita o asilo da cidade, levando não só comida, mas a mesma esperança que um dia mudou sua vida. Eu sei o que é sentir que não tem mais jeito, ela diz às senhoras de idade que, como ela já foi, acham que a dor é o fim da história. Mas Deus não escreve fim, Ele escreve recomeço ponto. E assim como Rafael, como Dona Maria, milhares de vidas são resgatadas todos os dias. Porque na CCB, não se trata só de fé, trata-se de provas. Provas de que Deus está vivo, de que Ele ouve, de que Ele age. E cada testemunho, cada sorriso reconquistado, cada passo que antes era impossível, é um grito para o mundo. A fé não é teoria. A fé é realidade. E essa realidade está mudando vidas, uma de cada vez. O milagre completo. Naquela manhã, enquanto Dona Maria arrumava a mesa para o café da manhã, Rafael, seu neto de 8 anos, entrou correndo na cozinha, os olhos brilhando. Vó, olha! Ele ergueu o braço esquerdo, aquele que os médicos disseram que jamais se mexeria novamente após o acidente. Lentamente, com um tremor de esforço, mas com firmeza, os dedos se fecharam em um punho. Depois abriram-se devagar, como pétalas ao sol. Dona Maria deixou cair a colher. Lágrimas escorreram sem permissão, e ela ajoelhou-se ali mesmo, no chão de cerâmica fria, enquanto Rafael ria, saltitando. Eu sabia, vó. Deus não esquece a gente. Não foi instantâneo. Não foi como nos filmes. Foram meses de fisioterapia, noites de oração com as mãos da irmã Lúcia apoiadas em sua cabeça, e a teimosia de uma criança que se recusava a aceitar um nunca. Mas ali estava, o impossível tangível. O médico que o atendeu, doutora Ferreira, cético até então e balbuciou algo sobre recuperação espontânea, mas os olhos dele, úmidos, traíram o que o coração já sabia. Aquilo era mais. A reflexão que fica. A vida gosta de nos convencer de que algumas portas estão trancadas para sempre. Que certas dores são sentenças, que alguns ades são definitivos. Mas Deus não trabalha com pontos finais. Ele escreve com reticências, e às vezes com exclamações. O milagre de Rafael não foi só o movimento de um braço. Foi a quebra de uma crença, a de que estamos sozinhos no escuro. Dona Maria aprendeu que a fé não é esperar pelo impossível apenas, mas agir como se ele já fosse possível. Visitar o asilo, segurar mãos enrugadas, sussurrar ainda há para quem só ouve já não. Porque a esperança não é um consolo, é uma semente.
E sementes, mesmo nas fissuras do concreto, insistem em brotar. A lição. Se hoje você está lendo isso com não tem jeito preso na garganta, guarde esta verdade: Deus não economiza milagres. Às vezes eles vêm como um braço que se mexe, outras como uma força inesperada para levantar da cama. Mas sempre, sempre, eles começam com um passo: escolher acreditar que a história não acabou. E se duvidar, pergunte a Rafael, ou a Dona Maria, ou aquelas senhoras do asilo, que agora bordam não só panos de prato, mas sonhos. A fé não é teoria. É a mão que segura a sua quando o chão desaparece. E essa mão, ela nunca solta.